Bom dia, meu nome é Bárbara. Vamos iniciar a nossa sessão de temas livres. Eu estou aqui com o Dr. Ricardo Quartim Fonseca. Ele é médico nuclear do Departamento de Imagem do Hospital Albert Einstein e pesquisador clínico com ênfase em PET ressonância oncológica. Nós vamos agora assistir à apresentação da doutora Márcia Tavares, do trabalho Comparação entre os exames de PET-CT com 18 FES e 18 FDG em pacientes com neoplasia de mama com receptores de estrógeno positivos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui nessa importante Jornada Paulista de Radiologia. Eu trabalho no Hospital São Camilo Oncologia de São Paulo e vou apresentar um trabalho realizado na nossa instituição que visa avaliar a comparação entre o estudo de PET-CT com F18 fluoestradiol e o FDG em pacientes com neoplasia de mama que sabidamente receptor de estrogênio positivo. Como introdução, o que nós sabemos é que, basicamente, 70% a 80% das pacientes com câncer de mama têm receptor de estrogênio positivo, e esse marcador, o fluoestradiol, se liga a essas áreas onde existe esse receptor expresso no câncer de mama. É um método para avaliar o perfil molecular, ele pode identificar a heterogeneidade desses receptores nas lesões neoplásicas e apresenta-se como uma boa concordância na avaliação imunistoquímica dessas lesões metastáticas ou as lesões iniciais da mama. As vantagens é que é um método não invasivo, né? Ele avalia não só a lesão primária, mas as metástases simultaneamente, e ele pode mostrar ao longo do tempo essas modificações que as pacientes com câncer de mama podem apresentar após tratamentos adicionais realizados. A gente tem alguns dilemas no câncer de mama, receptor hormonal positivo, e esses dilemas podem ser respondidos com a introdução desse PET-CT com F18 FES. A gente precisaria saber, então, se a extensão da doença metastática ou suspeita, ela pode ser não esclarecida com outros estudos convencionais, o PET-FES poderia ajudar nisso. Se o receptor do status do estradiol está funcionante, valeria a pena fazer o tratamento com hormonioterapia. E se esse paciente é muito heterogêneo em algumas lesões em relação a outras, ou na própria lesão, se existem comportamentos diferentes, o que também modificaria aí o prognóstico dessa paciente. E, em alguns casos, é importante a gente também identificar que tipo de tumor causou aquela metástase que está sendo feita. Então, o FES pode trazer algumas respostas para esses dilemas. Alguns trabalhos mostram alta especificidade e sensibilidade, né? E o estudo negativo não afasta a doença. A gente tem que estar em mente sempre num preparo adequado, ou se o paciente perdeu esse receptor que era positivo, e também identificar outros tipos de estudos que possam auxiliar nesse sentido aí de esclarecer essas dúvidas, né? É bem importante a gente pensar no preparo, né? É importante parar o tamoxifeno e o fulvestrano com antecedência para que esses receptores não fiquem bloqueados e o FES mostre um falso negativo. O inibidor de aromatase pode ser mantido. Então, vindo para o trabalho, o que a gente tirou foram 4 pacientes pós-menopausadas, portadoras de câncer de mama, sabidamente receptor de estrogênio positivo, de preferência HER2 negativo, todas elas, uma paciente era um HER2 low, doença metastática, né, e foi realizados 2 exames no intervalo de 4 dias. Essas pacientes não estavam usando bloqueio hormonal, o protocolo é um protocolo padrão do nosso hospital para o FDG, e para o FES não é necessário jejum. As pacientes fizeram a dose de 3 a 6 miliquirri de FES endovenoso, a imagem da base do crânio até a raiz da coxa. Normalmente a imagem era feita 1 hora após injeção, com 3 minutos por bed, e o filtro standard com espessura de 2,5 milímetros por corte. A análise foi feita com 2 médicos, né? Nossos estudos são sempre feitos por médico nuclear com revisão com radiologista, todos eles com mais de 10 anos de experiência, e foi feita a análise qualitativa e quantitativa com a medida do SUV máximo. Esse é um compilado dos nossos casos, né? Os pacientes aqui na parte superior são as imagens de PET-FES com FDG, ou FES Fluor 18, e aqui o FDG. Então, a mesma paciente, né, a parte do FES e o FDG, na tentativa de a gente comparar qual é o perfil molecular do comportamento dessas pacientes em relação à sua evolução da doença. E aí eu vou mostrar um pouquinho cada caso, né? Uma paciente com câncer de mama invasivo, receptor hormonal positivo, a gente não tinha exatamente quanto de positividade era o receptor de estrogênio, mas era uma paciente HER2 negativo e um Ki67 de 30.
uma paciente que tinha uma área muito extensa de acometimento neoplásico da mama, e os 2 exames que mostraram, né, uma maior intensidade de captação no tumor, nas metástases e no próprio tumor com o FES em relação ao FDG. O FES identificou maior número de metástase, ele não capta em processo inflamatório. Havia uma dúvida aqui na região pulmonar se era um processo infeccioso associado ou não, então o FDG não captou, mas o FES captou, inferindo que possivelmente também é um processo secundário da mama, de tumor com receptor positivo, e então não deve ser um processo inflamatório no PET. O FDG captou em um nódulo tiroidiano nessa área que não tem captação em FES, mostrando que realmente é um tipo de exame mais específico para receptor de estrogênio. O segundo caso era um carcinoma lobular, que na verdade é das indicações principais para fazer esse estudo de FES, né? É um receptor de estrogênio bem alto, de 95%, progesterona de 30%, era um HER2 baixo e um Ki67 de 10%. Também é uma paciente multimetastática, e o interessante dessas imagens é que no FES a gente mostrou mais lesões ósseas no FES do que no FDG, inclusive com tomografias computadorizadas muito frustra. Então, na verdade, essa paciente não tinha tanta suspeita de metástase ósseas à tomografia, e o FES aumentou a detecção de lesões ósseas adicionais. Então, nesse caso, são mais lesões para o FES em relação ao FDG. O procedimento de biópsia, o FES não captou, mostrando mais uma vez que ele não aparece em processos inflamatórios. O FES identificou uma lesão contralateral na mama que não apareceu no FDG, então a sensibilidade também para a detecção de lesões adicionais foi interessante nesse caso, e é bem importante a gente não achar que a tomografia negativa exclui a possibilidade de doença em atividade. Essa terceira paciente tinha 68 anos, era um ductal invasivo, receptor de estrogênio muito expresso, 100%, um Ki67 de 5, e o interessantíssimo desse caso é que a gente sabe que o FES, por uma captação fisiológica, né, uma distribuição esperada em fígado, ele tem menor sensibilidade para a detecção de metástase hepática, mas nessa paciente a gente conseguiu identificar um nódulo hepático super expressivo, que é uma metástase hepática, vista melhor ao FES do que o FDG. Algumas vezes é necessário fazer uma imagem mais tardia para ter um washout dessa concentração fisiológica, mas nesse caso já se mostrou bem interessante que a gente não acha que não vai encontrar uma meta hepática porque a captação fisiológica pode sim identificar tranquilamente. Então a gente fez aqui uma avaliação comparativa nesse caso, onde o esqueleto apresentou um pouquinho mais de lesões no FDG do que no FES, mostrando a heterogeneidade do comportamento no osso, diferente do fígado, e isso pode ser interessante na conduta aí terapêutica para a paciente. Esse último caso era um paciente com 72 anos, né? A gente mostra também, se você já vê no MIP aqui que o FES é muito mais intensa a captação do que no FDG, o esqueleto foi mais intenso no FES do que no FDG, os linfonodos foram comparativos e no pulmão apareceu alguns nódulos esparsos no FES que no FDG não apresentou captação. Então são casos onde a gente vai comparando em um curto espaço de tempo entre um exame e outro, o comportamento para essas pacientes. Então, como resultado, todas elas apresentaram múltiplas lesões hipercaptantes no FES, em geral com predomínio de expressão do receptor em relação ao metabolismo glicolítico, né? Foi importante na identificação da heterogeneidade das lesões, alguns casos a captação foi maior no FDG em lesões ósseas e linfonodais, que infere para o oncologista clínico que está perdendo a expressão do receptor nessas áreas. A lesão metastática hepática foi bem evidenciada, mostrando que é possível identificar lesões secundárias pelo FES no fígado também. E o FDG mostrou uma concentração em área inflamatória no procedimento biópsia pulmonar, que não tinha concentração pelo FES, revelando então uma alta especificidade do estudo para o receptor de estrogênio. Então, lesões mamárias adicionais também foram vistas, né? E como discussão, a gente está introduzindo no Brasil o PET-CT com fluoestradiol e é importante para o acompanhamento, tá? A concentração nas áreas de difícil acesso de realização de biópsia é interessante, possui a possibilidade de você identificar várias áreas de biópsia sem precisar biopsiar todas elas. E a heterogeneidade a gente pode identificar e falar para o oncologista clínico qual então o segmento para o tratamento melhor para esse paciente.
o flúor com F pode ser útil na modulação do tratamento hormonal, aumentando ou não a dose do hormônio para essas pacientes. Então, eu queria agradecer essa nossa equipe. Obrigada. Excelente, Márcia, parabéns. Obrigada. Muito bacana, assim, como médico nuclear, ver a especialidade trazendo um novo método de imagem, né, bem mais específico para o câncer de mama. O que me chamou a atenção dos seus casos foi principalmente a sensibilidade, muito maior do que o FDG, claro que numa histologia, algumas histologias selecionadas. A minha pergunta é, você acha que o método vem para ter um papel complementar em pacientes que já fizeram o PET com FDG, o PET com glicose, ou você acredita que a gente vai ter uma melhor triagem e alguns pacientes vão fazer apenas o PET com fluorestradiol e outros vão se beneficiar apenas do PET com FDG? Eu acho que é um método novo que veio para contribuir e para a gente tornar a experiência do paciente em termos de prognóstico, tratamento mais direcionado, né? Menos generalizado e mais baseado em evidências. Eu acho que um tipo de PET não exclui o outro, depende da pergunta que você tem e do que você quer com aquele resultado do exame. Então, eu acho que se for para um estadiamento, para você identificar se você vai começar uma hormonioterapia, se pequenas áreas de metástase, aí eu acho que o FES já vai te dar essa informação, talvez você não precisasse fazer o FDG. Nas pacientes multimetastáticas que já estão em tratamento a longo prazo, acho que os dois exames podem colaborar em termos de avaliação de heterogeneidade e modificação de conduta. Então, aí depende muito dessa pergunta para cada caso, para cada paciente. Mas eu acho que o FES vai vir para ajudar bastante. Acho que uma coisa interessante também são os tumores cerebrais, né, que a gente pode identificar com o FES que tem a ver com a doença hormônio-sensível, que é interessante. Então, a gente tem assim uma mega possibilidade de aplicação, de cenários abertos para responder dilemas, como a gente, né, acho que o oncologista quer as respostas aos seus dilemas, e acho que a gente pode ajudar nisso. Então, no geral, o FES sozinho, como sensibilidade, ele é relativamente semelhante, mas como especificidade ele é interessante. Perfeito.